Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash por aqui. O episódio de hoje, como de costume, a gente vai falar de atração de clientes, gestão, negócio, sociedade. Vamos falar de business, de grana na advocacia. Estamos com dois feras aqui que têm a especialidade no direito criminal, mas que eu sei também que os caras já andaram por outros caminhos, têm outras especialidades, caras vivenciados aí de mercado. Então, a intenção é a gente compartilhar um pouquinho com você aí que está começando a advogar, ou que já está advogando há mais tempo, está desanimado ou está super animado. Tenho certeza que você vai extrair bastante coisa desse episódio. Bom, nós estamos aqui com o Juliano Wendler. Tá correto a pronúncia? Wendler. Wendler, sabe o que é? O cara advogado, criminalista e palestrante com mais de 10 anos de experiência e atuação no Tribunal de Júri. É isso mesmo, rapaz? Exatamente. Tem uma bio aqui, porque eu sei que o teu currículo é extenso. 10 anos de Tribunal de Júri, o cara aprendeu a enrolar um juizinho, né? No mínimo, né, velho? No mínimo. Pode contar pra gente. E o Wellington Gabriel Marques, advogado criminalista também, atual conselheiro da equipe do Tribunal de Júri da Pontífica Universidade Católica do Paraná. Isso. Como assim, cara? Dentro de algumas faculdades, existe uma equipe que, desde a época que inicia a faculdade, já começa a estudar para o júri. Caraca, então eu já velho. fui vice-presidente dessa equipe na PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica, e hoje eu sou conselheiro da equipe. Então existe até um campeonato estadual de simulação em tribunal do júri aqui no Paraná. E a nossa equipe já foi vitoriosa algumas vezes nessa competição. Depois eu vou querer te fazer umas perguntas aí sobre isso para entender, principalmente no início da faculdade. Como é que o cara se identifica como um criminalista? Perfeito. Né? Já tem um pezinho, teve uma passagem pela polícia, tem um BOzinho já, é mais ou menos assim ou não? Tá no sangue, né? O cara entra para defender a família, né? Tem esses casos, né? Bom, os dois são sócios proprietários do Gil Wendler Advocacia, correto? Exato. Escritório especializado no direito criminal. E também estamos com o Vitão aqui, né? Vamos ver se depois nós conseguimos ajudar ele, que ele tem uns BOzinhos aí, uma fichinha meio... Tô fazendo umas suja. conexões aqui já. Tá vendo se ele consegue fazer uma... Como é que é a advocacia de graça? Aquela famosa pro bono? Talvez até o final do episódio convence vocês aqui. Né? Rapaziada, papo reto, eu vou entrar numa pergunta aqui pra gente ir desenrolando essa conversa. Eu sei que vocês são bons de papo. Que é o seguinte, cara, primeiro ponto que é mais importante que o nosso público adora aqui, né? Como é que vocês, na percepção de vocês, como é que ganha dinheiro na advocacia criminal? Quais são as coisas de bastidores, assim, daquilo que, bem na essência, vocês acham que funciona, que não funciona? Porque pra gente que não atua no dia a dia, a gente não sabe se o advogado que ganha dinheiro já é o porta de cadeia, se é o colarinho branco. A gente tem um monte de cliente aqui criminalista e os caras que gostam de atuar mais em crimes, sabe? Aqueles mais pesadão, né? Sonegação e outras questões. Né? Então, voltando a pergunta para vocês. Como que se ganha dinheiro na advocacia criminal hoje? Tem uma resposta muito padrão. Curta, grossa, simples e eficaz. Seja bom. Boa. O meu padrasto, ele me falava antigamente, Juliano, ser jogador de futebol dá dinheiro? Claro que dá. Ele falou, claro, pro Ronaldinho dá. E pro zagueiro do 15 de Piracicaba dá dinheiro? Eu falei, putz, não é tudo, né? Então, assim, você tem que ser bom no que você faz. Qual que é a receita para ser bom no que você faz? Tenha tesão naquilo. Não sei se pode falar, agora foi também. Fica à vontade. Tenha tesão naquilo que você faz. Eu sou apaixonado pela advocacia criminal. Eu amo o que eu faço. Primeira receita. No escritório, a gente carrega um tripé para poder fechar contrato e ver o cliente. Primeira coisa de tudo, interesse na causa. Complexidade da causa e capacidade econômica do cliente. Tá. Interesse, até para destrinchar isso, o interesse. Destrincha um pouco de cada um para a gente, para entender essa lógica. É uma metodologia, é uma matriz de vocês? Exatamente. Boa. Então, cara, explica isso aí que eu achei massa. Interesse na causa. Quer explicar? Não. Interesse na causa. Por exemplo, eu não tenho muita frescura com o processo, tá? Mas causas que envolvam maus tratos aos animais, aí para mim pega. Eu amo os animais, então nesse sentido eu teria dificuldade. Talvez eu não tivesse interesse nessa causa. Independente da complexidade, independente do valor econômico que essa causa possa gerar. Eu achei que você ia falar o inverso. Porque, como eu amo a parada, então você vai ter um envolvimento emocional ali que te prejudica, ou que você prefere não entrar. Exatamente. Caraca, velho. Exatamente. Complexidade é o quanto essa causa vai me gerar de dificuldade para solucionar. Existem processos que a gente resolve de uma maneira, existem processos que é desgastante. Às vezes o próprio cliente é desgastante, o próprio tipo de ação é desgastante. E aí a capacidade econômica do cliente, né? Eu não posso, por exemplo, cobrar 1 milhão de um cliente que só tem 1.000
E não vou cobrar 1.000 de um cliente que pode pagar 1 milhão. Né? Então, passou nesse tripé, nos interessa a ação. Fechamos a ação. E aí, para ganhar dinheiro com a advocacia criminal, existem várias formas. Como em todas as áreas, é nichar. Você tem que começar a se tornar referência naquilo que você faz. Eu não consigo imaginar um advogado criminalista que também faz trabalhista, também faz civil, faz previdenciário. A gente vê alguns, né? Sim, tem alguns, né? Mas acaba que você não consegue se tornar relevante no meio. Você acaba sendo engolido pelo meio. Porque, querendo ou não, os bons clientes, quem de fato é um cliente agradável para o seu escritório, ele vai procurar alguém que seja especializado. Ele não vai procurar outra pessoa que, hoje eu faço um, amanhã eu faço outro, que é muito generalista. Não. E esse é um ponto importante também que o Juliano trouxe, que não basta o cliente nos querer. É preciso analisar se nós queremos aquele cliente particular. Pode ser um cliente que estrategicamente para o escritório não faça sentido nós termos ele no escritório porque vai nos onerar de uma forma demasiada. Não vale o investimento do nosso tempo. Então é muito relativo, mas sempre sabendo, eu preciso me tornar especialista e entregar sempre algo a mais do que o cliente espera de mim. O cara que come pelas beiradas, assim, né, nessas áreas, várias áreas, ele sempre vai ficar comendo pela beirada na área criminal. Então, ele vai pegar causinha, vai pegar um negocinho, então um júri, uma coisa mais avançada, ele não tem nem capacidade técnica, porque ele não estuda para aquilo, e também não consegue tracionar o escritório dele para se tornar uma referência a ponto de chegar a uma causa que venha para júri, esse tipo de coisa, né? Exato, Vitão. E você falou tudo, cara. Ele não tem capacidade técnica. O que a gente vê de processos de advogados generalistas que vão se aventurar, eu chamo de aventureiro, vão se aventurar numa área criminal, o criminal é muito específico. Eu sei que no civil você lida com patrimônio, com bem, agora o criminal você lida com a vida da pessoa, com a liberdade. Sem liberdade você não conquista nada, entende? Então você tem que se especializar. E entrando na pergunta de uma forma inversa, como é que você consegue fracassar na área criminal? Acho que a primeira coisa que quem quer começar nessa área tem que entender. Existe uma receita certíssima para você fracassar. Prometa resultado. Faça aquilo que você não sabe. Vai se aventurar num júri sem saber fazer um júri. Meu amigo, você trilhou o caminho do fracasso e vai encontrá-lo com muita satisfação. Eu tenho até uma curiosidade nisso, que você falou da capacidade econômica. Eu já vi muito advogado respondendo de várias formas diferentes, né? Como é que você cobra no criminal? Porque você tem alguns fatores ali que são, muito interessantes, né? Digo, do ponto de vista... não estou colocando do ponto de vista pejorativo, que às vezes a pessoa está numa situação desesperada, a liberdade dele está em xeque, chegou para você por indicação, os caras já falaram que vocês são bons e tal. Como é que você cobra, né? Como é que é bastidor isso? Assim, vejo a capacidade econômica, cobra um pouco mais, cobro pela tabela da ordem. Como é que eu olho? Olho complexidade, por óbvio. Como é que é isso? Negocia preço ou não? Como é que funciona isso aí, né? Pega a televisão, micro-ondas. Isso acontece. Carro. Hoje também a tabela da ordem está muito defasada. Não tem como você utilizar a tabela da ordem como base. Eu abomino a tabela da ordem. É algo que já foi alterado há muito tempo. Esperando o advogado que até hoje fala, não, cobra bem certinho a tabela da ordem. Obrigado, OAB e tal. Não existe isso. Mas entra muito no momento que o cliente está. Tem clientes, por exemplo, e eu sempre falo isso, é muito mais fácil você construir uma casa do que desmanchar e construir de novo. Nós que trabalhamos com júri, tem muitos clientes que nos contratam no momento do júri, né? Somente para o júri. Ele já passou por outros advogados, em regra não teve uma boa experiência com esses advogados, e chegou até nosso escritório através de uma indicação, através de algo nesse sentido, né? Porém, nós já estamos ali na porta do júri. Não tem muito que possa trabalhar provas que já se passaram no momento de apresentar. Então, a nossa abordagem para esse processo tem que ser uma abordagem diferenciada. Muitas vezes nós temos que fechar a nossa agenda para tratar somente de um cliente, porque ele vai ter um júri daqui a 15 dias, ele precisa de um preparo para esse júri, porque foi um processo que o advogado anterior não atuou da melhor forma possível. Então, inevitavelmente, esse cliente ele vai acabar tendo um ticket maior, né? Não tem como eu colocar para esse cliente o mesmo ticket que um cliente que já estou trabalhando com ele desde o inquérito. A gente teve um caso recente que nós fomos contratados, chegamos no local antes mesmo da perícia. Então nós vamos acompanhar esse cliente por todo o processo investigatório até
né, caso se torne um processo judicial, né, e caso se torne um júri, vamos colocar no mesmo cenário, uma pessoa que já está com o júri agendado e esse cliente, caso venha se tornar um júri. Com ele, nós já estamos muito mais por dentro do processo, né? Nós já preparamos todo o terreno para a apresentação no júri. Você gasta até menos tempo, né? No final, né? Muito. Bem legal isso aí. Você prepara, né, o processo. Inclusive, esse processo aí saiu agora, ontem, antes de ontem, na mídia, de um morador que estava se defendendo, uma mulher entrou na casa, exato. E assim, a questão é você não se aventurar. Eu gosto de falar, e principalmente para quem está começando, sem clichê, sabe? Eu não tenho muita papo. Você vai cobrar do cara mais porque o cara tem? Por que a advocacia criminal é demonizada nesse sentido? Gente, isso é mercado. Isso é mercado. Claro. Eu tenho um produto. Se ninguém quer esse produto, meu produto é barato. Se o meu produto passa a ser disputado, logicamente, pela lei do mercado, o valor vai aumentar. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Boa. Só que eu vejo isso sendo demonizado na advocacia criminal. Mas geralmente quem demoniza é porque não consegue cobrar, né? Também. Também. Então, assim, a gente vai cobrar de acordo com a capacidade do cliente? Vai cobrar de acordo com a capacidade do cliente mesmo, sem medo de falar. E tem uma questão que está totalmente relacionada também à própria conversão em si, né? Quando a gente vai estudando, a gente que trabalha, você não deixa de ser vendedor, né? Você sente quanto você pode cobrar e tal. Se você cobra muito pouco, o pouco está relacionado à qualidade, né? Ele relaciona. Se ele falou com 2, 3, né? Bateu num famosão aqui de Curitiba, podemos falar nome tranquilo, Daledone, por exemplo, que é parceiro nosso. Bateu no Daledone, mandou, cara, esse tribunal teu aqui vai te custar uns 200 conto. Sim. Aí chega lá, nos meninos, chega lá com o Gil, o Gabriel, não, eu vou te cobrar 20 pila aqui. Fala, puta merda, se o BO do cara, né? Se o rojão na segunda-feira, né? Pega com força, ele fala, velho, ai, caramba, acho que vai doer, né? Se der ruim, eu vou me ferrar. Não, vou no 200 conto. Agora, ficou, não, vou te cobrar 150 conto aqui. Falou, até a referência do cara, né? Eu tive uma aula uma vez mais que nunca mais esqueci. O cara falou assim, eu vou explicar para vocês como é que é proposta de valor, tá? Como é que é a percepção de valor. E tem 2 camisetas, ele ergueu as 2 mãos assim, tem 2 camisetas aqui. Na minha mão direita tem uma camiseta de R$200, na minha mão esquerda tem uma camiseta de 100. Qual é melhor? Ele só ergueu a mão assim, né? Não mostrava nada. Daí a pessoa, não, a de 200. Daí ele fala, por quê? Não tem nada aqui. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Daí ele discorria em cima disso. Daí ele fala assim, o preço se encaixa com base na perspectiva do cliente. Se você conseguiu vender bem o valor, assim, cara, eu vou te tirar dessa enrascada, porque eu tenho essa experiência, né? O Gil colocou aqui, eu sei, não vou me aventurar. Já passei por uma situação parecida, já atendi casos semelhantes. Eu consigo te, né, entre aspas aqui, vou fazer o meu melhor e tal, não vou te garantir, mas você consegue passar segurança, porque você também não vai falar assim, cara, acho que vai dar ruim, mas vamos junto, se for preso eu vou lá, vou levar uma cesta básica na tua casa, vou... Não dá, né? Você tem que vender um pouco de expectativa, só que essa é uma linha tênue, né? Que a gente brinca do vendedor mentiroso, né? A gente fala assim, tem que vender expectativa, mas também não posso garantir pro cara, porque não é uma ciência exata. Então, acho que essa questão da grana está muito relacionada, óbvio, né? A percepção de valor do cliente. Se eu colocar muito barato, além de tudo, você não vai fechar. E é a segurança que você passa para o cliente. Esse dia chegou um cliente, eu não sei por onde que ele chegou, acho até que inclusive foi por vocês, pelo trabalho de vocês. Ele não quis dizer. Mas por telefone. O cara fechou por telefone. Caraca. E daí eu perguntei, eu falei, cara, mas né? Da onde que veio, louco? Ele estava sendo, teoricamente, não, ele estava sendo vítima de um golpe muito comum aí. Estão aplicando. Ele constatou que ele estava sendo vítima do golpe e pagou a consulta. E eu acho que o advogado tem que cobrar atendimento. O médico cobra atendimento, o dentista cobra, o advogado não cobra. Pagou a consulta só para ouvir da boca. Não, realmente você caiu num golpe, fique tranquilo. Não passe o dinheiro pro cara. Entende? Você não vai ser preso. Por quê? Pelo telefone. Porque no telefone eu consegui passar a segurança para ele, olhei para ele, falei, cara, fique tranquilo. Você vai lá no escritório? É tanta consulta. Então tá bom, fique tranquilo, a partir de agora o teu problema é meu. Ele falou que ali, ele falou, cara, eu conversei com os outros advogados, mas nenhum disse que o meu problema era dele. Eu falei, mas teu problema é meu. A partir do momento que você me paga e senta na minha frente e me traz teu problema é meu. Aí é vendedor, hein?
Entende? Contratar o cara que E é isso que os advogados têm que fazer. E não é demérito para o advogado que está começando, não vai poder cobrar 200 mil. Sim. Não há demérito. Ele vai cobrar um pouco menos, ele vai ingressar, ele vai entrar no mercado, até para poder pegar a experiência. Agora, se prostituir isso... É brabo, né? Cara, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Como é que se divide comercialmente o mercado criminal? Tá? No sentido de nichos, assim, né? Porque a gente entende, a gente olha muito dado aqui, então a gente fala, tem o tráfico de drogas que representa no criminal um volume legal. Aí tem furto, tem roubo qualificado, não sei o quê. Como é que vocês entendem comercialmente de uma maneira simplificada? Porque até pergunto, porque a grande maioria dos advogados, porque a gente fala assim, advogo no criminal, eu já estou numa advocacia de nicho. Tá nada, velho. Tem milhares de causas aqui, né? Nicho é um pouco mais embaixo o buraco. Como é que vocês entendem comercialmente? E quais são, que você pode falar de cada um? Ó, tráfico de droga, cara, não entra nisso. Ou, pô, vai, só que você tem que ter isso aqui, essa característica. Como é que é comercialmente o advocacia criminal? Eu acho que depende muito da característica do advogado, para ele entender em qual nicho que ele consegue também atuar. Não adianta você se aventurar em um nicho que não é para você. Talvez para determinados advogados trabalhar com o júri não é para ele. Ele é muito bom peticionando, mas ali no júri, você tem que enfrentar um promotor de forma oral, ele não vai conseguir entregar da forma que ele entrega em uma petição. Então você precisa também saber quais que são as suas características e sempre partir para as suas características principais, você treinar e aperfeiçoá-las. Mas dentro da advocacia, a gente até brinca lá no escritório que é muito difícil nós conseguirmos mensurar mensalmente os tipos de crimes. Qual tipo de crime que está tendo mais esse mês ou no mês seguinte? Porque se altera muito. Depende muito do mercado, por assim dizer. Por exemplo, nos últimos meses a gente está atendendo muitas vítimas. Vítimas de estelionato, vítimas de violência doméstica. E no início do ano eram mais acusados, né? Então ele tem uma sazonalidade, né? Mas dentro de toda a sazonalidade você precisa já pensar de forma estratégica qual público você quer atingir. Não é porque é sazonal que você vai pegar o que vier ou que você vai atirar para todos os lados. Não. Dentro de uma possibilidade de entendermos o mercado, de analisarmos o mercado, nós vamos pensar, no mês de novembro nós vamos buscar clientes focados nesse determinado nicho. Deixa eu pegar um gancho do Gabriel. Isso daí, a questão do teu perfil, né? Então, por exemplo, eu sou um advogado e eu vou atuar no tráfico de drogas. Eu posso atuar para o aviãozinho, que vai cair ali uma vez ou outra, que não tem como pagar, tal. Eu posso atuar para o traficante, para quem manda, ou eu posso atuar para a família. A mãe do menino que caiu com droga, às vezes já foi levar uma vez só, às vezes é usuário e foi denunciado como tráfico. Qual que é teu perfil? Porque você pode ganhar dinheiro com os três. Veja, nós estamos falando aqui de um crime só, tá? Tráfico de drogas. Olha, eu não tenho muito perfil para lidar com a malandragem. Não gosto de gira, então não vai lá falar, não vai tentar lidar dentro do nicho da onde vem o tráfico. Porque lá vai ser na gíria. Lá vai ser na pegada deles, entende? Uma hora eles vão te pagar um monte, outra hora não. Agora segura aqui um pouquinho, doutor. Aí vão querer ver com uma proposta indecorosa. Te dou o papagaio, o carro, não sei o quê. E você tem que ter esse traquejo para lidar dentro lá do Tem um pouco de coragem também, tem um pouco de risco, né, envolvido, né? Não tem. Não. Não tem. Mesmo. Se você trabalhar certo, não tem. Você ganha a causa Não ali no caso, prometer, tá tudo certo. não, porque eles sabem do risco e eles sabem o quanto o advogado fez o trabalho direito ou não. Agora, e nós temos casos aqui em Curitiba. Prometeu, não cumpriu. Ou desvirtuou, tá jogando dos dois lados. Eu vou passar informação para você que é policial, você prende ele que é traficante. Aí o advogado vai lá e faz um acerto. Caraca, mas daí é... E aí o traficante vai matar o advogado, é claro. Isso é óbvio. Sim. Mas se você trabalha direito, não tem risco. Ou você pode atuar para a família. Veja, ainda dentro do tráfico. Para a mãe do menino. Aqui você não tem o traquejo. Aqui você é o solucionador de problema.
Entende? A mãe chega lá desesperada, é o meu filho. Então você tem que ter uma outra postura. E isso a gente pode falar de inúmeros outros casos. Tribunal do júri. Você também pode nichar dentro do tribunal do júri. Você pode nichar, não, eu só lido melhor com pessoas de uma alta classe social, de um alto nível. Então eu vou para os crimes econômicos, vou para crime político, vou para crime do colarinho branco. Então você tem, de acordo com o perfil de advogado. E todos podem ganhar dinheiro. Eu puxei até um relatório da TEC aqui para a gente ajudar nessa questão da entender o mercado comercialmente, sabe? Que a gente tenta ajudar muito, principalmente os advogados que, puta, preciso de mais causas aqui, né? Só que às vezes ele não sabe para onde que ele joga, onde que ele vai. Então eu puxei aqui, por exemplo, 32% no mês passado. Causas, enfim, a inicial ali como ameaça, né? Então ameaça representa 1/3. Pô, é bastante coisa, né? Pergunto a vocês, esse tipo de causa, por exemplo, de ameaça, né? Eu sei que é bem genérica a pergunta, tá? O que chega? É legal, é relevante naquele tripé lá, né? Potencial econômico, vale a pena o cara advogar? Não vale? Vale a pena, vale a pena. Só que, novamente, de acordo com o perfil do advogado. Sim. Por exemplo, tem pessoas que têm advogados e advogadas que optam por não atuarem para homens acusados de violência doméstica ou que cometeram crime de ameaça. É uma escolha pessoal, não tem nada de errado quanto a isso. Tem outros escritórios que só trabalham para vítimas. Também é um nicho que existe um mercado imenso para atender essas pessoas. Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela me deu um feedback muito interessante ao final. Era um crime de ameaça, por coincidência. E ao final da nossa conversa, ela fechou o contrato e a gente já começamos a vislumbrar a causa, mas ela falou assim, doutor, o meu maior medo era ser julgado pelo advogado quando eu levasse a causa. Caraca. Perceba a situação que nós estamos em crimes de ameaça. Não Sim. basta a pessoa já sofrer aquele fato, Pô. ela ainda tem medo do julgamento social que ela vai receber. E acontece. Caramba. Acontece. Acontece de você chegar para um advogado, ele não vai ter o tato para lidar com a situação e você vai sair de lá pior do que entrou. E por ser um crime de menor potencial, às vezes não gera tanto interesse econômico no processo, né? Mas para quem estiver começando a advogar, talvez valha a pena até direcionar uma certa energia num nicho assim, já que tem essa porcentagem relevante, porque o criminal, talvez você nunca precise de um advogado numa causa civil, talvez nunca precise numa causa trabalhista, pode acontecer. Mas o criminal, a chance de alguém precisar, sendo vítima, sendo... Nunca tinha pensado nisso, cara, mas ao longo da Principalmente vida... no júri, eu sempre digo em júri, o homicídio é um crime que ninguém pode dizer que nunca vai cometer. Eu posso garantir para vocês que eu nunca vou roubar, nunca vou traficar, mas matar alguém... Olha o caso de antes de ontem. O cara... estava em casa dormindo, invadiram a casa dele, ele pegou uma faca e ele matou. Está sendo indiciado por homicídio. Foi ouvido ontem como acusado. Entende? Então, assim, a chance de você precisar, talvez não como vítima e não como acusado, mas um conhecido. Um amigo que foi no bar, atropelou alguém, bebeu e tal, é muito grande. Então, um advogado que está começando, ele não tem um nome. As pessoas não vão lembrar dele. Então, ele tem que respirar a advocacia. Puta, tá numa mesa, num churrasco com os amigos e tal, não vai ser aquele advogado chato. Mas ele tem que delicadamente, sutilmente mostrar, eu sou advogado. E aí é a diferença. Não, eu sou advogado, eu pego tudo. Eu sou advogado e eu só faço criminal. Se esse cara precisar daqui a um mês, tem aquele cara lá, por quê? Porque ele é advogado? Não, porque ele só faz criminal. E aí você consegue trazer, só que o advogado em início de carreira vai ter que ter paciência, porque isso leva tempo. Seria, aí vocês que dizem, a prospecção orgânica, né? A gente brinca até, eu falo assim, cara, a tua família sabe a tua especialidade, né? Se morrer alguém aqui, sabe que, sei lá, você faz inventário. Não, acho que talvez não saiba muito bem. Você tem que começar internamente, Se né? nem a família... Nem a família sabe. E outro ponto importante é que
O advogado em início de carreira são as pessoas que estão próximas a ele que provavelmente são os primeiros clientes. E como que essas pessoas estão te vendo? Quando você sai com seus amigos, para um barzinho, para alguma... Como que você reage às situações? Porque ele não conhece o seu lado profissional ainda, mas ele conhece o lado pessoal. Fato. E aí você vai decidir se você vai pegar aquele amigo que toma todas, que é aquele que dá problema, que briga em todas... Esses é bom ficar perto, né? Esse é nossa. Um cliente, mas um advogado que talvez não vai conseguir alcançar esse público, né? Então ele sabe como se portar. Eu tenho uma curiosidade aqui, cara, que é o seguinte, né? A gente sempre está tentando aqui, é o nosso papel, né? Levar para o advogado, atrair cliente, né? Como vocês aqui que são clientes nossos. E essa é uma dificuldade absurda, porque, como todo mundo, e a gente também quer, né? A gente quer um cliente com uma causa legal, uma capacidade econômica boa, certo? Se possível, até que não seja muito complexo, que não demore muito para receber. No criminal, eu vou abrir um parênteses, até ter a vantagem de você receber na frente. Né? Isso é muito bom, porque você não tem êxito, né? Em algumas situações, né? São exceções. E aí o problema é só mais a questão emocional, o interesse da causa, enfim, essa questão. Mas o que a gente sempre está tentando olhar? E você trouxe um ponto ali legal, Gabriel, que você falou assim, não muda muito, mas tem uma sazonalidade, mas acho que tem coisa que a gente pode explorar aí. O que vem mudando? Por exemplo, assim, né? A gente não consegue, até a gente usa ferramentas, a gente vê dados, mas nem sempre esses dados eles são muito legítimos, porque a própria mídia tenta, positivamente, do ponto de vista, né, não pejorativo, não influenciar. Então você pega assim, por exemplo, violência doméstica. Sabe? Então, representou aqui mês passado 4.417, 6% do total, certo? Dentro do criminal aqui, dentro da nossa análise aqui. Vem aumentando, vem diminuindo, né? O que tá, é como se perguntasse sempre, que é complicado no criminal para não falar besteira aqui, mas o que está em alta? Né? O furto que acontece, sabe, o golpe que aconteceu, né? Você comentou aqui que tem acontecido muito até com pessoas um pouco mais velhas, pessoas se aproveitando. Daqui a pouco eu quero contar um caso para perguntar, mas o que vocês sentem que está em alta? Para onde está caminhando? Assim, não tem mais oportunidade de nicho? O cara abrir a porta, às vezes, e começar a pegar um cliente a partir de uma coisa menor, não pensar só em crimes grandes. Como é que está isso? Eu acho que nesse momento, questões sociais que eu falo o seguinte, a nossa sociedade está mudando e com ela também o tipo de crime que começa a chegar nos escritórios se altera também. Então, crimes envolvendo mulheres, infelizmente, estão muito em alta, está acontecendo muito. Dá um exemplo aí. Violência doméstica, assim, principalmente depois da pandemia. O fato da pandemia aumentou muito os números de violência doméstica no país como um todo. Porque o agressor, muitas vezes, passou a estar mais tempo com a vítima. Né? Então, com isso, teve esse aumento. E também questões, por exemplo, infelizmente, a questão envolvendo racismo. Tem chego digital, não, doutor? Crime digital, tipo, puta ali me ameaçou pela rede social, tá me perseguindo. Isso rola um pouquinho. Isso é muito embrionário ainda, né? Muito embrionário, porque, não assim, tem volume? Volume tem. Só que, geralmente, a pessoa que sofreu um tipo de crime, é vítima de um crime digital, me ofendeu aqui pela internet, a pessoa não vai desembolsar muito. E isso vai dar um trabalho enorme. Não é como, por exemplo, uma delegacia de estelionatos, que você vai atrás, você consegue investigar, a cybercrimes ainda é muito precário, a delegacia especializada nisso, infelizmente eles têm que escolher, é aqui que está acontecendo um maior índice de algo mais relevante, ou esse aqui que só foi xingado por um perfil fake, quem que vai... Então... É louco porque o cara que foi xingado, ele quer, de alguma forma, você tá ferrado na hora da raiva ali, né? A gente pensa com o vendedor, a gente pensa com o comerciamento, como é que eu faço para pegar isso aqui e canalizar, né? Cara, o volume que tem de gente procurando, queixa-crime, crimes digitais, aumentou muito, porque a gente fica acompanhando os dados, a gente fala, como é que a gente vende para esse cara alguma coisinha, né? Seria o ideal falar assim, cara, registra aqui, a gente como advogado vai mandar uma notificação para ele automática, vai chegar no e-mail dele, tenho certeza que esse cara vai gelar. Mas na hora, sabe? Vai o Ctrl-C, Ctrl-V, velho. Você nunca mais mexe lá. Seria perfeito, mas não dá. Não dá porque não vai achar, né? E daí, se você começar a nichar muito nisso e não tiver êxito, nós vivemos de êxito. Né? Aí você vai começar a ser tido como um advogado de baixo resultado. Sim.
Tem uma curiosidade legal, que tem um documentário da Netflix sobre isso. O cara nos Estados Unidos montou uma empresa que ele comprava nudes de pessoas, tipo, ex-namoradas, essas coisas, e os caras vendiam. O cara construiu uma empresa multimilionária, velho. Só vendendo esse tipo de coisa, botava no site. E as mulheres, tipo, querendo processar o cara e não achavam. E ninguém véio. acha. E não tinha jurisprudência, era tipo 2012, 2014 isso. Tipo, não existia isso. E aí os caras, mas como é que eu vou processar o cara agora? Não tem base nem cível pra isso aqui. E aí o negócio, tipo, rolou, cara, anos, até realmente derrubarem o site do ar e conseguirem penalizar o cara. Mas não conseguia achar o cara, não conseguia pegar nada. E o negócio violento, velho. Talvez seja algo muito bom, depois que você já está um certo tempo no mercado. Né? Não, eu vou descobrir como é que faz isso aqui. Perfeito. Agora, para quem está começando, eu acho que o cyber ainda não é um nicho tão interessante. Você pode pensar daqui a alguns anos você já preparar o seu escritório para lá dentro ter um grupo focado nisso. Mas quando você já tem o escritório consolidado. Inicialmente não é viável. Crimes como estelionatos que acontecem de forma digital já são extremamente difíceis para chegar até o autor. Porque os mecanismos de investigação que nós temos hoje ainda não estão preparados. Então, o advogado que está iniciando a carreira, ele pode acompanhar, fazer uma diligência, acompanhar a vítima até a delegacia de ocorrência? Pode. Agora, depende de como ele vende isso dela. Ele precisa trazer a verdade, né, e demonstrar para ela, é difícil. Você está interessado? Estou, doutor. Perfeito. Sempre trabalhando com a verdade. Bem bacana. Cara, tem um problema aqui que eu vou pedir uma ajuda para vocês, que é um problema intrínseco aqui da advocacia, né? Que é, todo mundo fala, advogado não sabe vender, né? E vocês dá para ver que vocês são um bom vendedor, vocês fazem o negócio acontecer. Como é que vocês vendem? A questão, até vou reforçar a pergunta, que vai ficar mais fácil, tá? Acho que o Gil que comentou, salvo engano, eu cobro consulta. A gente teve agora lá, inclusive, na visita da Feira Fenalói, fomos visitar clientes. E aí ouvimos um feedback de um cliente muito interessante até, porque ele falou assim, cara, eu já tive as duas situações. Estou usando o exemplo dele, mas até para deixar claro, é uma advocacia de massa. Ele estava todo em causa muito específica, ele falou assim, o que eu percebi? Teve um período, um mês, falei, cara, vou cobrar consulta, porque tem muita porcaria, vou cobrar consulta. Ok, cobrou consulta, fechou muito pouco, aí não compensou tudo que ele investiu. Aí ele falou, não, vou fazer assim, vou mudar, não vou cobrar consulta. E depois ele voltou a vender pra caramba, fechou um percentual super relevante. O aprendizado que ele dividiu com a gente, ele falou assim, cara, quando aquilo que eu estou vendendo tem gente, muito mercado, né, o padrão do mercado é de não cobrar consulta, como é que eu vou me diferenciar? A não sei que eu tenha uma marca muito forte, aí o cara chega e fala, não, esse cara eu vou pagar consulta, porque esse cara que eu sei que vale. Ele não conseguiu enxergar isso. Aí no mercado dele, a maioria não cobrava consulta, o cara falou, não vou cobrar consulta e vive do êxito. Como é que vocês fazem para assim, não perder o cliente? Como é que você sente que fala, se eu cobrar consulta aqui eu vou perder? Como é que é essa lógica? O que vocês já aprenderam com isso? É que assim, se a gente pegar a massa, ela é bem diferente da advocacia criminal. O criminal ainda e eu acredito que vai ser sempre, uma advocacia artesanal. Na massa eu consigo até fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. No criminal não dá. Cada caso é um caso, cada caso tem a sua peculiaridade, é diferente, você não consegue atuar assim. E por ser algo artesanal, daí é aquela coisa da oferta e procura. Você está com um problema. Se você está com um problema trabalhista, que talvez meu funcionário vai entrar com uma ação... Você pode me atender? Eu quero ver, talvez meu funcionário entre com processo contra mim, eu cobro tanto. Eu não vou gastar com isso agora, deixa ele entrar com ação. Agora, meu filho está preso e eu preciso resolver. Você vai pagar a consulta. Aí, eu acho que o que as pessoas vão querer saber, né? E como é que eu sei se eu posso ou não cobrar a consulta? Né? Você vai ter que ver como é que essa pessoa chegou até você. Essa pessoa chegou até mim pelo Google. A pessoa não me conhece, não tem know-how, não tem nada, ela está procurando um monte de advogado. Então, talvez seja o caso desse advogado. Então, talvez eu não cobre. Essa pessoa chegou até mim porque eu sou referência nisso. E sou referência não porque eu saí no Jornal Nacional, não sei o quê. Não, porque quem me indicou me chancelou, me garantiu. E essa pessoa, eu preciso desse cara. Aí você vai cobrar consulta. Então, tenta entender da onde veio o cliente, qual é o... Um pouco de feeling isso aí, né? Tem que ter o feeling. Ter o feeling ali, né? Mas só complementando a fala do Juliano, vender é técnica. É uma arte? É uma arte. Fato. Mas são técnicas. Saber direito do advogado é obrigação. É obrigação. Só que
devemos pensar o seguinte, se todo advogado, vamos supor que todos os advogados façam a parte, sabemos que na vida real não é assim, mas todos os advogados se especializam em determinada área, estudam o direito, têm o direito na ponta da língua. O que te diferencia no mercado? É você estudar negociação, você estudar técnicas de vendas, você entender como quem vende consegue aqueles resultados e aplicar dentro do seu nicho. Então, por exemplo, nós somos advogados, só que agora, por exemplo, eu estou fazendo um MBA com o Flávio Augusto, dono da WhatsApp, Legal. que para mim é um dos maiores vendedores do país. E o advogado entender que ele também é um vendedor não é pejorativo, faz parte do negócio. Enquanto os advogados não entenderem que o escritório é uma empresa, dificilmente ele terá êxito dentro da profissão. Cara, é bem interessante o que você falou, porque é uma coisa engraçada que o criminalista ele tem uma grande vantagem perante todos os outros advogados, porque o cara que está se preparando para júri desde a faculdade, ele já tem uma capacidade de oratória diferente dos demais. Então, às vezes, o cara que está preocupado em fazer papel e ser aquele advogado que estuda muito, às vezes o cara não sabe nem falar direito. Então, quando você chega numa capacidade de oratória e tem gatilhos, por exemplo, né, como o Gil falou assim, cara, agora o teu problema é meu. Isso isso não é, tipo assim, uma coisa, como que eu posso dizer, só técnica. Isso também tem um pouco do feeling, e aí você, tipo, pegar e falar assim, não, cara, eu acredito nisso e como eu transpareço isso pro meu cliente. E aí o cara fala, puta, o cara ninguém falou isso pra mim. Tipo assim, pô, o teu problema agora é meu, cara. Deixa tranquilo que agora eu vou resolver aqui. Putz, você acolheu muito o cliente. E isso é uma coisa que, cara, o criminalista tem uma vantagem que ele tem que fazer isso também na frente de um juiz, contra um promotor. De forma oral, ele tem que saber convencer, às vezes, reverter ali uma decisão que parecia ser perdida e na forma como ele construiu o raciocínio dele, fez com que isso acontecesse. Então, pro cliente, ela acaba a lógica sendo a mesma, né? Vou só fazer um comentário, pedir uma sacanagem com o Gil, mas você viu que o Gil até ele alterna bastante o tom de voz, ele me lembrou um pouquinho, não sei se ele gosta, não, é arriscado se faz as piadas. Ele me lembrou um pouquinho da Atena. Tá ligado? Veja bem, quando esse indivíduo chegou na casa da autora. Que isso aí na hora da venda, isso era emoção, que o cara vai brigar comigo, não, isso é bacana pra Gera atenção. E isso tá tão incutido por causa do júri, Sei. pelo tesão que eu tenho no júri, pelo que você acaba trazendo para tua vida. A minha esposa brigava ela brigava mesmo muito comigo. Às vezes a gente tava em casa e ia discutir um negocinho, ela só apontava, ela é formada em direito, tem OAB, mas falou, não, eu não quero isso para mim, e virou terapeuta. Mas na época ela olhava assim, para! O quê? Para de ser advogado aqui em casa. Mas você incorpora, você traz isso, sabe? Imagina ele educando um filho assim. Olha só! Mas é bom, ajuda pra caramba. Você ia falar, Gabriel? Então, só pegando um gancho que o Vitor falou, se você é muito bom em uma área, mas tem dificuldade em outras, escolha a pessoa certa que você tem do seu lado. É esse o momento de você escolher quem vai ser seu parceiro de profissão. Porque não adianta você ter pessoas com a mesma característica que você. Um tem que ser um complemento do outro. Pô, eu sei peticionar muito bem, mas eu não sei vender. No sócio ideal. O sócio ideal tem que ser alguém que saiba vender. Claro que o seu sócio terá que saber peticionar. Sim, terá. Mas ele precisa ter características que complementem as suas. Não basta você achar, eu vou ser sócio de fulano porque ele é meu amigo. Não funciona. Vai ser amigo no bar, na sua casa, qualquer lugar. Dentro do trabalho, precisa alguém que te complemente. Senão, você não chega a lugar nenhum. Cara, tem um problema bem latente na advocacia. A gente já viu análises de consultas que foram feitas para 2.000 advogados e 2.000 clientes. E o advogado, ele olha lá em 5º, 6º lugar, ele estabelece como importância a questão da rotina, de dar uma satisfação, de maneira simplificada para o cliente. E o cliente olha em primeiro, o que ele mais reclama. Fala, olha, eu reclamo porque o meu doutor não me responde, ele não me dá satisfação, não sei o que está acontecendo. Como é que vocês fazem esse gerenciamento, assim, né, para conter ali as expectativas? É assim, ó. Primeiro, lembro até que o Gabriel falou, até vou puxar o gancho. Você tem que transformar teu escritório numa empresa. Você quer ser advogado? Eu fiz direito para sentar, peticionar, eu só sei direito e tal. Tudo bem, respeito. Você vai ser um excelente funcionário de um escritório de advocacia. E se para a pessoa tá bom, tudo bem. Agora, para ter um escritório, para ter o seu nome no escritório, para você gerir, é um negócio. Então, organização é tudo. Não tem como você começar a advogar primeiro, sem ter um sistema. Você tem que ter um sistema de controle, de processo. O teu cliente chegou lá no escritório, a gente faz como? Vamos trazer a nossa vivência. A gente tem um sistema de controle de agenda,
compartilhada, eu tenho minha agenda pessoal, celular, no iPad, no computador, em tudo, pessoal, aonde a minha esposa tem o mesmo aplicativo, o Gabriel tem o mesmo aplicativo, todo mundo tem o mesmo aplicativo. Ela pode agendar no nosso projeto, vamos dizer assim, de maridos, um jantar para hoje à noite. Se vocês chegarem, vamos fazer um jantar hoje à noite, eu vou pegar aqui minha agenda, putz, minha esposa já marcou. Eu não dependo dela me ligar. Entende? Então, assim, o controle da agenda. Você marcar suas audiências, ter tudo. Controle dos processos. O cliente mandou documento, primeiro que hoje já não tem mais físico, né? Tudo digital. O cliente mandou documento físico também, se digitaliza e coloca lá. Tem que estar lá. E o controle dos teus prazos. Gabriel trouxe também. Qual é o teu diferencial? Você veja, existe advogado sem cliente? Não existe. Se o anseio do meu cliente é estar atualizado no processo, eu não vou valorizar isso. E a maioria dos advogados, a pesquisa que você trouxe mostra, não valoriza. Qual que é um dos diferenciais que inúmeros clientes do escritório trouxeram? Poxa, doutor, você responde, você me mantém atualizado. Meu outro advogado não mantinha. Tem cliente que é complicado, que te liga às 3 horas da manhã. E é piadinha de direito penal, mas já aconteceu comigo, tá? Tem aquele que fica mandando bom dia depois que ele te contar todo dia? Já teve, né? Aquela tia, né? Fala, não, eu vou atender bem ele. Né? Mas aí, todo educadamente, você consegue. Daí é de cada pessoa. Claro. Olha, eu tô bem corrido, tá? É muito complicado para eu ficar respondendo. Mas eu seleciono um horário do meu dia e eu respondo todos os WhatsApps. Já falo contigo. E aconselho os advogados a fazer isso. Não trabalhe olhando pro celular. Só se te ligarem ou alguma coisa acontecer. Agora, não tente responder. E os clientes falavam bastante isso. Poxa, vocês respondem. E a gente só passa o andamento. Só passa o andamento do processo. Então, um pouquinho de... É o que vocês falaram. O advogado ele tem que ser advogado. Isso é básico, isso é obrigação. Vendedor. Tem que ser um pouco psicólogo. Tem que saber lidar com gente. É humanas. Você tem que saber lidar com gente. E quando não teve andamento no processo, o cara pergunta de novo. Você responde a mesma coisa, de maneira diferente ou não? Então, um ponto. Eu vejo que muitos advogados no mercado, eles começam, de certa forma, a tratar mal o cliente. O cliente não tem culpa se o nosso judiciário é lento. Ele está preocupado, ele está principalmente um criminalista. Ele está ali enfrentando um dos piores momentos da da nem vida dormindo, né? do seu cliente. Para não resolver. Então é você ter a empatia de conseguir explicar. E outra, se você explicou e o cliente não entendeu, a culpa não é dele. A culpa é sua que explicou de uma forma equivocada. Explicou de uma forma que não ficou de fácil entendimento até ele. Advogado, muitos advogados acham que estão conversando com o juiz todo o tempo. Quer falar um juridiquês absurdo para mostrar para o cliente que ele sabe o que está falando. Não. Se você falou algo e o seu cliente não entendeu e você não conseguiu colocar em palavras que facilitassem a compreensão dele, a culpa é sua, não dele. Porque você vai tratar ele mal. Já não deveria tratar de forma nenhuma, né? Mas nesses pontos, principalmente. Eu posso dar uma dica para evitar esse tipo de coisa? Vamos voltar lá para vocês verem como a coisa é cíclica, né? Se você atender o teu cliente e passar segurança, passar propriedade, teu cliente tende a não ficar te ligando, te mandando mensagem, querendo saber o tempo todo. Porque ele tem a segurança. Nossa, meu processo, como é que tá? Tá com o doutor. O doutor não falou nada. Então tá tranquilo. Então depende muito de você também. A forma como teu cliente vai reagir depende muito de você, da segurança que você passa. E outra coisa, explica para ele. Ensina ele. Não é... O teu processo está concluído. E aí? O que é isso? Acabou, né? Concluso, o cliente acha que acabou. Ganhei, então. Não, ó, teu processo está com o juiz para decidir aquela petição. Lembra aquela petição, aquele pedido que a gente fez? Tá para decidir. Depois que ele decidir, pode acontecer isso ou isso. E daí a gente toma esse caminho, beleza? Vamos aguardar ele decidir, que daí saiu a decisão, comunica ele. Não custa. Dedica 1 hora, dedica meia hora, dependendo de quantos clientes você tem do teu dia, só para atualizar eles. E você falou da agenda, né? É básico, marca então 1 hora na tua agenda todo dia, ou a cada 3 vezes por semana lá, já, ó, entrar em contato com os clientes. Cara, tá na tua agenda já, você já vai fazer aquilo. O problema é que os escritórios que estão iniciando, eles não têm processos internos. E aí fica tão preocupado com o processo externo que esquecem de, dentro do seu escritório, você precisa tentar. Como que
como você inicia a sua semana? Por exemplo, toda segunda-feira nós temos uma reunião para debater os assuntos da semana. É obrigatório para a gente preparar a nossa semana de trabalho. E as pessoas esquecem disso. Aí vai vivendo um dia atrás do outro, sem pensar no amanhã. O cliente nessa pessoa verificada. Bom demais. Cara, ó, tem um monte de perguntas que eu não fiz, nós temos que marcar um próximo, né, fazer um novo debate. Nem perguntei de estratégia de júri, não perguntei dos BO, né, como é que se desvincula aí do emocional, tem um monte de coisa legal para perguntar, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque vocês devem ter um monte de história em cima disso, que é um pouco mais polêmica aqui, né, que é uma pergunta, como é que funcionam essas estratégias de mídia, vocês que são dos bastidores, assim. Vou dar um contexto, tá? Para não dar nome aqui, porque não é para não ficar chato. Mas tem advogados que, pô, ficam ali, parece que os caras ficam esperando o crime acontecer, o cara fica assistindo o Datena lá, ou fica assistindo o Jornal do Meio-Dia, e aí, puta, rolou um puta BO. Mas, cara, parece que eles sabem na frente. Eu fiquei sabendo que tem jornalista que avisa já, né, o advogado. É isso aí, tá. Aí o cara chega lá, na hora que aconteceu o crime, o corpo tá quente ainda, o advogado já tá lá, não, meu cliente, não sei o quê. E aí eu fiquei sabendo, então vou colocar aqui como um leigo, tá, de fato, como sou, que esses advogados pegam aquela causa só por aquele momento de mídia, apareci na Globo e tal, e depois eu largo a causa, certo? Porque às vezes o cara não tem dinheiro pra pagar, ele é caro. É isso aí mesmo, velho. É exatamente isso. Tem muito advogado. Esse é mais um que tá naquele caminho, trilhando aquele caminho gostoso, confortável pro fracasso. É isso aí também. Porque assim, se ele larga a causa, o que o cliente vai falar? Ele vai começar a ficar mal visto. Vai ser visto como tem o advogado que está sempre na cadeia? Tem. Mas tem um advogado que é porta de cadeia, que a família chegou, correu preso, não vem. Peraí, dignidade também, né? A gente tem um... Não vou nem falar de Estatuto da OAB, não vou nem falar disso, porque acho que isso é básico. Mas dignidade mesmo do profissional. A moral ali, né? Teve um caso, uma colega da minha esposa, faleceu um primo dela no acidente de trânsito. Ela foi me ligar para tirar dúvida, já tinham ligado, tinha acabado de acontecer o acidente, e a vítima morreu. Já tinham ligado 4 advogados. 4 advogados oferecendo serviço. Um deles chegou a perguntar, a mídia já está aí? A imprensa está aí? Eu acho isso assim, ó, de um desespero. Eu não sei os outros, mas eu jamais contrataria um cara que vem assim. Do nada me ligou assim. Entende? É o vendedor de capa de chuva, assim, não? Vamos colocar vocês. Nós chegamos até vocês pela excelência no trabalho de vocês. Nós viemos. Oi, Turmai. Vocês aceitam conversar com a gente para a gente fazer um contrato? Se vocês viessem, oi, tudo bem? Deixa eu te oferecer aqui meu serviço. Não, por favor, vamos. Aí entra no 200 mil pro 20 mil, entende? É uma receita certa. São pessoas imediatistas. O cara acha que estando só na mídia, ele vai... Ganhar uma relevância gigantesca. Né? É porque tem muito advogado que acha que ainda isso é bala de prata, né? Não estamos nem fazendo juízo de valor, né? Se funciona, se não funciona, a estratégia de cada um. Mas o cara fica, pô, o dia que eu aparecer na Globo, meu telefone vai bombar, né, cara? Eu sempre acreditei que não era bem. Aparece o telefone do cara lá. Eu sou mais linguarudo. Eu posso fazer um juízo de valor? Pode. Eu não conheço um. Eu conheço advogados muito bem-sucedidos que estão na mídia. Por consequência, né? Eu não conheço um que mendiga a mídia e tenha... Faz todo sentido. Se alguém conhecer depois, deixa nos comentários. Manda um feedback, por favor, hein? me avisa. Me avisa, porque daí eu vou... Truco! Bom demais. Eu ia complementar, galera. Não tem. As pessoas acreditam hoje que eu preciso estar na mídia. Não, a mídia é consequência. A mídia é consequência do trabalho que você exerce. Agora, se você acha que você fica correndo atrás dela, e principalmente é algo que queima o nome da advocacia, os advogados que pegam casos, dão uma entrevista e depois abandonam o caso, abandonam o cliente. Muitas vezes, uma grande parte das vezes, clientes que não têm uma condição financeira para poder pagar os altos valores que devem. Então, é você usar o cliente. É um absurdo. É um absurdo. E pode ter absoluta certeza. Quem pensa a curto prazo dessa forma, que não se prepara para o longo prazo, na verdade é fracassar. Um processo recente aqui, eu não vou citar porque daí vai expor demais. Um processo recente na mídia, coisa de recente. 4 advogados se degladiando. Passou o bafafá da mídia, mas ninguém. Todos saíram, o cara ficou sem advogado. Todos saíram. Caraca.
Os bastidores da advocacia criminal devem ser muito divertida, né, cara? Nem deu pra perguntar muito, mas deve ter muita coisa divertida, né, cara, de perguntar, né, velho? Cara, não, nem vamos perguntar muito, porque depois vai durar muito tempo. Mas, ó, primeiro, obrigado aí pela aula, bem legal, vocês responderam de maneira direta, pra ver que vocês são extremamente transparentes e trouxeram vários insights legais aqui, porque às vezes a gente, entrevista, não consegue extrair tanto. Então, vocês entregaram, falaram, cara, faz assim, não faz assado, a gente acredita nisso, acredita, né, dessa forma aqui, enfim. Então, primeiro, obrigado por topar participar aqui, um prazerzaço recebê-los. Vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final aí, tá? Para quem está nos acompanhando aqui, tá? E gostou, né? Ou quem atua em outra área, se rola parceria, se vocês indicam para outros segmentos do escritório, o pessoal pode entrar em contato com vocês e como que eles encontram vocês. Vamos lá? Primeiro ponto, a gente acredita sempre na advocacia colaborativa. Então, nós realmente estamos dispostos a ajudar quem está começando, a quem precisa desse impulso inicial. Trabalhamos com parcerias com outros advogados, com outros escritórios que atuam em áreas de defesa criminal, empresarial, tributário, e é necessário. Então, primeiro, a dica que eu posso deixar é: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Na advocacia não é diferente. Você não inventou a roda. O mundo funciona assim. A gente precisa de pessoas, precisa fazer network. E principalmente para quem está iniciando na advocacia, não se queime. É simples assim. Não se queime com seus pares, não se queime com a sociedade, não se queime com o seu próximo, porque o mercado de advocacia ainda é muito fechado. Tudo que você faz vai inspirar em você. Fato. Então, dê o seu melhor. O que precisar, estamos à disposição para ajudar. Legal. Top. E você, Ju? Bom, pegando esse gancho do Gabriel, realmente, se alguém estiver ouvindo e precisar e quiser começar, o tesão que a gente tem no júri, na advocacia criminal, a gente tem a ajudar também. Então, inúmeros advogados, às vezes, vêm procurar, vamos fazer júri junto, vamos, a gente vai, a gente ajuda em tudo que tiver ao alcance. Tá? Para nos encontrar, pode colocar, depois o Gabriel deixa a rede social também, vou deixar um Instagram, que lá tem tudo, né? É @GilWendler, é GIUWENDLER. Lá vai ter telefone, lá vai ter tudo. E o que eu posso deixar de mensagem, principalmente para quem estiver começando, é o quê? Em primeiro lugar, aquilo que eu disse, respire a advocacia e se mostre como advogado. As pessoas têm que saber que você é advogado. Teu colega criminalista, né? Teu colega civilista tem que saber, teu tio, tua tia, o frentista do posto, a dona do café que você vai lá tomar. Respire e se mostre como advogado, com elegância, pelo amor de Deus. Busque parcerias. Nós também estamos abertos a parcerias, nós não fazemos nenhum outro tipo de ação que não seja criminal. Então, todas as outras ações a gente não manda embora. Nós delegamos para parceiros que atuam e vão responder pelo processo e pelo cliente. Então, busque parceria, entende? Tenha paciência. O resultado vem. A advocacia demora. Não é como um jogador de futebol que vai lá, faz um passe, faz um gol, brilha, bum, ele está em ascensão, ou uma música. Não, é artesanal, é com o tempo. Tenha paciência. E a gente sabe que o advogado no início vai ter que sobreviver. Mas não se prostitua. E busque um mentor. Busque um mentor, não há demérito nisso. Todos têm que ter um mentor. Busque, vai facilitar muito o caminho. E se for o caso, se estivermos à altura, estamos abertos. Muito não bom, tem problema. Certamente. Vitão, recados paroquiais? Sexta-feira de madrugada eu já sei pra quem que eu vou ligar, cara. Essa sexta vocês esperem minha ligação. Bandeira 2, hein? O Vitão é bonzinho. A menos que ele ligue, que ele convide pra ir tomar uma com ele. Né? Cara, ele é um daqueles caras assim, que naquela estatística que você trouxe, pô, um dia pode acontecer, né? Mas ele, cara, acho que não mataria, velho. Ele não ia matar, não, cara. Não. Seria morte. Ele ia matar. O cara entrou aqui, mas não defendeu aqui, cara. E tá mais pra essa, assim, tá? Boa. Gente, obrigado mais uma vez. Pra você que nos acompanha, esse é aquele momento que a gente pede pra você, já sabe, deixa seu comentário, né? Coloca aí que a gente falou alguma besteira, comenta, segue os nossos convidados aqui também e não deixa, principalmente, né, de mandar feedbacks. A gente sempre recebe feedback, principalmente por e-mail, temas, causas, assuntos que são interessantes aí para que a gente possa trazer para você, certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!